Olá, eu sou a professora Gessilda Esteves e esse é o nosso aulão da disciplina de Fundamentos da Contabilidade. Prepare-se para a nossa V1. Você até esse momento já deve ter passado por vários temas. O primeiro deles, relembrando, visão geral da contabilidade. Você estudou um pouquinho sobre história da contabilidade, de onde ela surgiu, a sua finalidade, o que é contabilidade. No tema 2, você trabalhou com temas importantes como campo de atuação, os usuários da contabilidade. No tema 2, o que a gente tem de relevante? Compreendermos que a contabilidade, que é uma ciência, cujo o propósito é o controle do patrimônio e a apuração de resultado, ela tem como campo de aplicação toda e qualquer organização, seja ela com ou sem fins lucrativos. Então, é importante que você compreenda que essa organização, com e sem fins lucrativos, possui diversos usuários. Esses usuários podem ser os bancos, os funcionários, os clientes, os fornecedores, investidores, ou seja, qualquer pessoa interessada na informação daquela organização. No tema 3, você estudou sobre a finalidade da informação contábil e a abrangência da contabilidade. A informação contábil, ela tem como finalidade principal prestar informações para subsidiar o processo decisório. Ou seja, tudo aquilo que a contabilidade faz, tudo aquilo que está atrelado às suas diversas formas, de mensurar a informação, de demonstrar, de avaliar, de auditar, de periciar, enfim, toda a informação contábil nas suas mais diversas formas, ela tem sempre essa finalidade, de ser um instrumento que presta informação a um usuário especializado com o propósito que esse usuário tome uma decisão sobre uma determinada situação ou questão cuja a contabilidade seja importante para isso. A contabilidade, ela abrange diversas organizações, organizações públicas, organizações privadas, organizações sociais, organizações financeiras, organizações comerciais, organizações industriais. Enfim, a contabilidade ela abrange não só diversas organizações, como ela também abrange diversos ramos. A contabilidade pode ser comercial, a contabilidade voltada para as organizações que têm como objeto principal o comércio. Ela pode ser uma contabilidade de custos, por exemplo, onde ela trabalha as questões relacionadas à definição de custos de mercadorias, de produtos produzidos, fabricados por uma instituição, por uma empresa, por uma indústria. Ela pode ser uma contabilidade financeira, onde ela vai atuar no campo das finanças, das organizações e instituições de natureza financeira. Ela pode ser uma contabilidade, por exemplo, de seguros, que vai atuar no campo das organizações securitárias. A contabilidade, ela possui diversos ramos de abrangência e diversos campos de atuação. E ela se manifesta por meio daquilo que você viu no tema 4, técnicas contábeis. Que técnicas são essas? Temos várias técnicas, Escrituração contábil, que é um instrumento pelo qual a organização escritura os fatos contábeis. Que fatos são esses? Fatos que envolvem uma transação expressa em moeda corrente e que precisa ser evidenciada. Por exemplo, eu tenho uma compra de um veículo à vista. A escrituração contábil, ela vai evidenciar por meio da sua estrutura de débitos e créditos, como se dá a evidenciação que aquela organização
adquiriu um veículo e, em troca, entregou dinheiro, entregou numerário, entregou recursos para quem lhe vendeu. Uma outra forma também, uma outra técnica contábil é conhecida como demonstração ou evidenciação. Ela é manifesta por meio das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis e financeiras evidenciam a situação econômico, financeira e patrimonial de uma determinada organização. Nós também temos, você também aprendeu, que uma das técnicas, contábil é a auditoria, que tem como finalidade garantir a conformidade da atuação daquela organização. Que conformidade é essa, Gessilda? Conformidade em relação aos ditames contábeis, conformidade em relação a instrumentos, por exemplo, tributários, conformidade em relação a um conjunto de normas, que afetem aquela organização específica. Então, no tema 4, vimos que diversas técnicas são evidenciadas. Temos no tema 5 uma outra questão que que rege, na verdade, toda a contabilidade. No tema 5, você aprendeu um pouquinho sobre os princípios da contabilidade. Na verdade, os princípios são 6, embora 5 deles sejam os princípios mais relevantes ou mais atuantes no momento da contabilidade brasileira. Que princípios são esses? Princípio da entidade, lembrando que é meu e o que é da organização é da organização, ou seja, a gente não pode misturar patrimônios, a gente não pode misturar bens, direitos e obrigações de um ente ou de uma pessoa física ou jurídica com outro ente ou outra pessoa física ou jurídica. Vimos também o princípio da continuidade, ou seja, uma organização, quando ela abre, quando ela é instituída, esperamos que ela dê resultados positivos ou que garantam a longevidade daquela organização hoje e no futuro. Temos também o princípio do registro pelo valor original, ou seja, toda transação contábil deve ser registrada, evidenciada pelo seu valor de origem. Não importa, por exemplo, se você comprou um bem por um valor abaixo do mercado. Vamos supor, você comprou um imóvel avaliado em R$300 mil. A sua organização comprou, mas aquele imóvel lhe foi vendido por R$250 mil. Note, o princípio do registro pelo valor original diz que a transação deve ser registrada pelo valor de face da sua transação, no valor de face em que ela ocorreu. Logo, se a compra se deu por R$250 mil, o valor a ser registrado é R$250 mil. Se no futuro você quiser, a sua organização quiser fazer uma reavaliação, é uma outra história. Mas devemos registrar sempre pelo valor de face. Temos também o princípio da oportunidade. O que o princípio da oportunidade me diz? Me diz que as informações contábeis, elas devem ser oportunas, devem ser úteis, devem ser tempestivas, elas devem ser evidenciadas no momento mais próximo da sua realização. Note, não adianta eu ter um balanço perfeito do ano de 2010 se eu estou no ano de 2018. Essa informação ela não é oportuna, ela já é uma informação ultrapassada. Também temos um princípio chamado princípio da competência, que me diz que as transações devem ser realizadas, registradas, independente dos seus recebimentos e pagamentos. Ou seja, não interessa se houve entrada ou saída de caixa, de dinheiro. A transação deve ser realizada no momento em que ocorreu e deve evidenciar o fato contábil como ele ocorreu. O sexto princípio é o princípio da prudência, que diz o seguinte: ativos e despesas
Se há dúvida, né, do valor a ser registrado, eles devem ser registrados pelo menor valor. Passivos e receitas, se há dúvida sobre o valor a ser registrado, eles devem ser registrados pelo maior valor. Então, por exemplo, a sua empresa é réu, é vítima de uma demanda trabalhista. Um ex-funcionário que foi demitido está questionando na justiça o valor da sua rescisão. E aí o advogado da empresa fala, olha, o valor da rescisão poderá ser de R$10.000, mas se ele conseguir comprovar todos os elementos que ele está dizendo, pode chegar até 25 mil. O que o princípio da prudência me diria? Né? E, antes disso, esse advogado também confirma, olha, não temos saída, certamente perderemos a causa, certamente teremos que pagar para esse funcionário, no mínimo, R$10.000, e se ele conseguir comprovar, se vocês não localizarem os comprovantes de pagamento, esse valor poderá chegar até 25 mil. O que o princípio da prudência diz? Se o valor pode chegar até 25 mil e é certo que eu terei que pagar alguma coisa, então, pelo princípio da prudência, ele me sinaliza que eu devo registrar pelo maior valor. No tema 6, você estudou um pouquinho sobre patrimônio e o tema 6, ele se intercala com os temas seguintes. Por quê? No tema 6, no patrimônio, o que temos? Temos que o patrimônio ele é composto por bens, direitos e obrigações. Esse patrimônio que a gente, no senso comum, diz que patrimônio é só o que eu tenho, a gente esquece de incluir neste patrimônio, que este patrimônio é tudo que eu tenho, mas também eu tenho coisas que não são minhas, coisas que são de terceiros, obrigações. No tema 7, você detalhou esse patrimônio. Então, você estudou sobre os bens e a sua classificação. Então, nós temos bens tangíveis, né? Bens que eu posso tocar, palpáveis. Bens intangíveis, por exemplo, bens que eu não posso tocar. Exemplos de bens tangíveis, imóveis, veículos, mobiliário, né? São todos bens que eu posso tocar. Exemplos de bens intangíveis, softwares, marcas e patentes, direitos de exploração, ou seja, são bens que eu possuo, mas que eu não consigo tocar. Por exemplo, marcas, né? São bens que são meus, mas que eu não consigo tocá-los, mas que eles são avaliados monetariamente. No tema 7, você também entendeu o que é direito. Direito é tudo aquilo que eu tenho a receber de terceiros. Então, se eu realizei uma venda a prazo, se eu realizei um empréstimo, né, eu sou o detentor dos recursos e emprestei para outrem, né, essa pessoa tem que me pagar direitos. E finalizando o tema 7, você também aprendeu um pouquinho sobre as obrigações patrimoniais. O que são as obrigações patrimoniais? Tudo aquilo que eu tenho a pagar, tudo aquilo que eu devo para outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser uma pessoa física, como, por exemplo, seus empregados, o salário a pagar. Pode ser uma pessoa jurídica, por exemplo, uma organização, seu fornecedor, por exemplo. Pode ser um banco que você tomou emprestado, né, um empréstimo a pagar. E também pode ser o governo, né, os tributos que você recolhe todo período relacionado lá às transações que sofrem efeitos tributários relacionados lá à sua organização, à sua empresa, à sua instituição. No tema 8, você foi introduzido ao conceito de ativo e passivo, né? O ativo corresponde aos bens e direitos, né? Corresponde àquilo que tem, promove benefício hoje e no futuro, né? E você também foi introduzido ao conceito de passivo. O passivo corresponde às obrigações, corresponde ao capital de
Terceiros corresponde aos recursos que você possui, que na verdade que você possui, mas que não são seus, são recursos de uma outra pessoa. Seja porque você tem crédito na praça, né? Então você comprou a prazo, seja porque você realizou um empréstimo, seja porque você tem tributação sobre transações que você realiza. No tema 9 e o tema 10, você retoma um pouquinho mais essa diferenciação de patrimônio e patrimônio líquido, que foi o que você viu no tema 9, ou seja, enquanto o patrimônio ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações, e ele é evidenciado pelo total, pela soma dos bens e direitos, apesar de conceitualmente ele incluir as obrigações, em termos monetários, na sua evidenciação, o patrimônio é composto pelo somatório dos ativos, né? Ou somatório daquilo que a gente vai falar um pouquinho, segura aí um pouquinho que eu já volto com esse tema. Então, o patrimônio é composto pelo total dos ativos, né? O total dos bens e direitos. E o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é esse total do seu patrimônio excluído, expurgado, retirado o total do passivo exigível, retirado o total do capital de terceiros, retirado o total da dívida que você possui com o particular, com o seu funcionário, com o governo. Então, o patrimônio líquido é o valor residual entre ativos e passivos. Ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. O patrimônio líquido também ele recebe um outro nome que talvez você tenha visto no seu material, chamado de situação líquida. Exatamente esse patrimônio líquido, ou seja, tudo que eu tenho, que é meu mesmo, os bens e os direitos, menos tudo que é do outro, o capital de terceiros, ou o passivo exigível, ou as obrigações. Essa diferença é igual a patrimônio líquido. E encerrando o 10º tema, preste atenção que cairá na sua provinha, na sua AV1. Ele se chama equações patrimoniais. O que as equações patrimoniais traduzem? Eu não acabei de falar para você que o patrimônio líquido é o valor residual entre ativos e passivos? Ou seja, patrimônio líquido é igual a ativo, bens e direitos, menos passivo exigível, obrigações. Então, nós temos pelo menos 3 equações patrimoniais que evidenciam situações daquela organização. Eu tenho ativo maior que passivo, que me dá uma situação boa, uma situação superavitária. Ativo menor que passivo, que me dá uma situação deficitária, uma situação ruim, uma situação que não é muito legal. Ativo igual a passivo, que me dá uma situação nula, né? Então, tudo que eu tenho é convertido em dívida. E eu posso ter lá uma situação onde eu já não tenho mais nem ativo, só tenho dívidas, né? Que é o que você vai encontrar na literatura com o nome de passivo a descoberto. Ok. Nós fizemos aqui um passadão muito rápido sobre os principais temas que serão objeto da sua AV1. Fique ligado, preste atenção e bons estudos e boa sorte na sua provinha. Beijo, tchau, tchau!